Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim abordar sobre a temática disciplina positiva. Tenho 3 livros aqui, né, que falam sobre isso. Eu vim contar pra vocês resumidamente como eu tive contato com isso e de que forma que eu tento aplicar isso no meu dia a dia. Vale ressaltar que eu estudei por conta, né, é o que eu tive contato mesmo e eu vim trazer realmente porque era algo que eu, particularmente, não tinha contato antes, eu nunca tinha ouvido falar, né? Até na universidade, inclusive, eu fiz o estágio obrigatório e eu tive uma vivência muito incrível, assim, com uma professora fenomenal e que me fez abrir os olhos, assim, a respeito disso. E aí eu levei isso, né, pro artigo final do estágio obrigatório, porque foi algo que eu realmente vivenciei. E a professora chegou a comentar que nunca tinha ouvido falar sobre disciplina positiva, então, assim, uma professora de federal, uma professora que já tá há anos, né, na casa e que é doutora em educação, enfim, ela nunca tinha ouvido falar porque também não é algo tão antigo assim. Mas como que eu comecei, então, a ter contato com essa temática? Assim que eu entrei na escola que eu trabalho até hoje, eu vi que as professoras regentes estavam abordando sobre esses conceitos, né, nas formações, enfim, estava sendo algo trazido para eles. E eu fui acompanhando, né, aos pouquinhos, gradativamente ali o que estava sendo feito, até para os auxiliares também a gente tinha formações quinzenalmente e a gente abordava um pouquinho sobre disciplina positiva. E aí eu comecei a pesquisar por conta, né, o que que era isso, né, e aí eu encontrei também outros conceitos sobre educação não violenta, sobre comunicação não violenta, que são coisas que casam entre si, né? Mas aí, com essa oportunidade do estágio obrigatório que eu comentei com vocês, eu vi uma profissional ali que trabalhava com as crianças a partir do respeito mútuo. Então, tanto ela respeitava as crianças, quanto as crianças respeitavam ela, e consequentemente a rotina fluía muito melhor, né? As crianças colocavam aquilo que elas estavam sentindo, né? E sempre através do diálogo, um diálogo respeitoso, e isso fazia total diferença, assim. Eu vi que foi fundamental, entendeu? Para a rotina dessas crianças, né? Ter uma profissional, uma professora que te escuta, que te entende, que te dá voz, entende? Porque, assim, pensando historicamente, culturalmente, a gente tem a imagem de que o adulto é uma pessoa autoritária e que a gente precisa obedecer e respeitar, mas é um respeito que não é mútuo, né? Que não vem e vai, é um respeito que só vai pra pessoa e que a gente precisa estar o tempo todo aceitando tudo que é colocado, enfim. E aí essa imagem do professor autoritário, porque também ele sempre tá ali na frente da sala, sempre maior e tem a sua mesa e tá ali colocando coisas pra você o tempo todo. E muitas das vezes não as coisas não voltam, sabe? Não tem esse compartilhamento, esse diálogo entre as partes. Então, é algo que a gente observa, como eu falei, historicamente, né? Então, é algo que já vem sendo construído há muito tempo. Porém, mesmo sendo algo histórico e cultural, as coisas mudam, né? Então, a concepção de sociedade, né, de autoridade, foram mudando conforme o tempo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em questões de gênero, né? Da mulher, do papel da mulher na sociedade, de como que a mulher se coloca, se põe na sociedade, a gente vê uma diferença gigantesca e não faz tanto tempo assim. Porque se as concepções de sociedade, né, de questões de gênero, de sexualidade, de, enfim, questões culturais, políticas e tudo mais mudaram conforme o tempo, logicamente que a educação mudaria. Então a gente precisa entender isso, sabe? E aí existem 3 formas de educação. A gente tem aquela educação que é aquela abordagem, né? Que é a rigidez, então aquele controle excessivo, aquela autoridade que o tempo todo é assim e tem que ser assim e acabou. E aí entra também a permissividade, então é uma educação, uma abordagem sem limites, em que tudo pode, e é isso. E tem a disciplina positiva, que é o conceito de autenticidade, de firmeza com gentileza, né, de respeito, de cooperação. E aí entra então essa
essa concepção. É bem complexo, assim, ao meu ver, porque obviamente que a gente quer uma educação de respeito mútuo, de cooperação e tudo mais. Só que como chegar nisso? Como fazer isso se a gente já tem essa questão histórica e cultural, que já está muito pontuada e muito colocada, né? Por isso que tem que ser algo feito gradativamente, mas que pode iniciar agora, né? Com crianças maiores, menores, com jovens, adultos, enfim. Então, assim, entra muito naquela questão da comunicação. A comunicação, ela é essencial para todo mundo, para a sociedade como um todo, né? Tem o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, e ele aborda sobre isso, do quanto a violência ela já está instalada na sociedade, né? Que nós somos seres humanos e que os conflitos existem, mas de que forma que a gente aborda a respeito dos conflitos e do quanto a gente precisa olhar para dentro, para depois e para fora. Então, também parte dessa ideia para a gente poder trabalhar com a disciplina positiva. Então, o que eu entendo de disciplina, o que eu entendo sobre educação, o que eu entendo sobre permissividade e rigidez, para depois eu entrar no mérito da disciplina positiva, de como eu posso mudar essa imagem que eu tenho a respeito de mim, a respeito da minha criação, a respeito do que eu quero colocar para as crianças e para essa nova sociedade que eu quero construir, né? Porque as coisas estão mudando constantemente. Então, eu comecei a trabalhar com isso, né? A partir do momento em que eu tive contato com a temática. Então, assim, de que forma eu vou fazer com que as crianças cooperem comigo, eu coopere com as crianças, né? E que seja algo através do respeito, que seja algo que faça, que torne elas protagonistas, porque as crianças podem e devem ser protagonistas da história delas. A gente não tem que estar o tempo todo limitando elas, colocando numa caixinha ou permitindo tudo, sabe? A gente tem que estar ali pra mediar tudo isso, todas essas relações que ela tem consigo, com o outro, com o objeto, com o ambiente. Então, esse é o nosso papel, né? E aí, lendo, né, esses 3 livros aqui, eu tive contato com isso e dessa participação, de dar voz à criança, de deixar com que ela seja a sua protagonista, com que ela coloque aquilo que ela tá sentindo. Essa questão de expor os sentimentos é fundamental desse quesito, porque a gente precisa entender o que eu tô sentindo, né? De que forma que eu vou expor isso, de que forma que isso atinge o outro, né? Então, também parte dessa questão do autoconhecimento. Eu me autoconheço para poder ajudar outras pessoas, para poder colaborar com outras pessoas, porque muitas das vezes, inclusive em comunicação não violenta é dito isso, a gente expõe aquilo, a gente fala do outro, mas muitas vezes a gente tá falando de nós mesmos, sabe? Sabe quando você aponta o dedo pra outra pessoa e você tem 3 virados pra si mesmo? É mais ou menos essa ideia, assim, de que você aponta as coisas para as pessoas, mas na verdade você está tentando colocar e expor aquilo que você está sentindo, que você está precisando. Então vai muito além do que o outro tem que fazer por você, entende? Vai do que você tem que fazer por si mesmo. E aí, eu tenho até um exemplo aqui pra vocês desse livro, que é muito bonitinho, né? Que se chama Aprendi a Ser Gentil. E eu acabei de falar, né, que a disciplina positiva é a gentileza com a firmeza, uma educação, uma abordagem que gira em torno da gentileza e firmeza. E aqui tá tentando expor o que é ser gentil, né? Então é um livro para literatura infantil, né? Então temos as ilustrações e os textos curtinhos para tentar evidenciar o que é ser gentil. Então, por exemplo, aqui tá falando: eu fiz o chá preferido da mamãe. E isso foi gentil. Então ele aqui na caixa de areia, fazendo um chazinho, entregando pra mamãe, sabe que a mamãe gosta de chá e tudo mais, e foi lá e entregou. Isso é ser gentil. Tudo bem. E aí eu vou lá e leio um livro desse pra criança pra tentar colocar na cabeça da criança o que é gentileza. Mas, será que vale eu ler isso aqui pra criança? Ou vale muito mais eu agir de uma forma com a criança? Então, por exemplo, numa situação em que a criança não quer emprestar o brinquedo pro outro, e eu vou lá e converso com ela de: olha, vamos emprestar agora pro seu amigo, depois você pega de volta. Ah, o seu amigo tem outro brinquedo, vamos trocar. Isso é gentileza. E muitas vezes a criança vai aceitar e vai fazer. E aí ela vai aprender com a ação e não com o que tá sendo imposto, dito pra ela, sabe? Então, é resumidamente isso, assim, o que você faz, né? O que você demonstra pra criança. Então, eu tinha muita dificuldade nesses 2 primeiros livros aqui
a compreender como aplicar a disciplina positiva com crianças pequenas, porque aqui fala muito sobre, né, essa troca, essa abertura com as crianças, né, deles exporem aquilo que eles querem, que eles precisam, e você entender tudo isso. Mas de uma criança de 2 anos que não fala, ou que tá começando a falar agora, o que eu faço? E aí tem esse terceiro livro, que é pra crianças de 0 a 3 anos, e com o intuito de entender qual é a necessidade dessa faixa etária. Mas assim, obviamente é lindo, né, pensar que a gente vai educar com positividade, com gentileza, com respeito, e que a gente sempre vai estar olhando para si e para o outro, mas é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque para fazer essa análise, né, esse autoconhecimento, para aplicar isso na prática, a gente precisa de muito mais autorregulação, de responsabilidade, de estar atento aos sinais, né? Então, é muito difícil, gente, porque mesmo que agora eu tenha um livro que fale sobre a faixa etária que eu trabalho, nem tudo que tá ali eu consigo aplicar na prática, nem tudo casa com aquilo. Claro que dá muita luz, que dá muita ênfase a coisas que às vezes você não observa, você não dá a devida importância, mas mesmo assim você não tá tendo aquela questão da prática mesmo, que você tá vivenciando, porque vivenciar é diferente do que você lê. Então mesmo que eu leia isso aqui, é diferente do que eu tô fazendo na prática com eles, entende? E do exemplo que eu estou dando, do que eu tô fazendo diariamente. Então, assim, disciplina positiva é um conceito, uma abordagem muito interessante, né, que faz a gente analisar várias coisas de nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, mas que precisam de uma análise aí muito mais aprofundada, que precisa de uma mudança aí bem mais estruturada e com um objetivo, com um intuito, do que só fazer por fazer, entende? Então, tô terminando de ler agora esse da minha faixa etária, e nessa faixa etária, né, tem várias necessidades que estão mais afloradas, então essa questão da fala, né, tá sendo muito mais trabalhada, da oralidade, né, do desfraude, da alimentação, da rotina, do sono, são coisas que impactam diretamente, então como eu consigo analisar isso nessa faixa etária e ajudá-los nesse sentido, mas também nas outras faixas etárias também, porque eu me relaciono com pessoas, me relaciono com adolescentes, me relaciono com crianças maiores, adultos e enfim. Então eu queria trazer pra vocês porque é um conceito uma abordagem que eu acho muito interessante e que eu não tinha tido contato. Tem vários outros estudos que falam sobre isso, vários outros artigos e trabalhos muito interessantes. E eu acho que se a gente pelo menos pra refletir sobre isso, já é essencial, fundamental, porque faz a gente analisar e refletir sobre outras questões. Então é isso que eu tenho feito, tentado refletir, mas assim, não é fácil, tá? Porque é isso também que eu queria falar, que é lindo, é maravilhoso, mas a prática é bem diferente, assim, a gente já tem também essa questão da criação, né, da história, da cultura, então tudo isso impacta diretamente e profundamente, e às vezes a gente age muito mais por impulso do que por essa questão do intuito, do objetivo, né, da reflexão. Então é bem complexo, bem difícil, mas é uma abordagem essencial e muito importante mesmo para que a gente possa relacionar não só com crianças, mas com todos à nossa volta. Então fica a dica aí de leitura para vocês, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.